Bom, vamos lá. Antes da gente falar sobre gestão comercial propriamente, a gente precisa pensar na estrutura da nossa equipe, né? E aí eu sei que existem diversas empresas, diversos formatos de time comercial. Tem um formato que faz a venda direta, que é só o vendedor que participa por todo o processo. Tem vendas um pouco mais complexas, que você envolve mais agentes durante esse cenário. E o primeiro ponto é, qual é a sua estrutura comercial? A sua estrutura comercial é o vendedor e um supervisor, são vários vendedores, é uma pessoa que está no WhatsApp fazendo um filtro, depois tem um vendedor, e aí tem uma pessoa que faz o pós-venda. O primeiro ponto para definirmos a estrutura comercial é pensar qual é a minha estrutura comercial. Quem são as pessoas que estão participando dessa estrutura? Então, você vai pegar papel e caneta e vai fazer como se fosse o organograma da tua área comercial. Você vai desenhar uma caixinha e escrever comercial, como está nesse desenho aqui, tá? Abaixo desse desenho, você vai colocar quais são os cargos que fazem parte da área comercial. Aí eu vou ter a pessoa que responde o WhatsApp, que vai ser como uma pré-vendedora, já já eu vou falar de quais são as funções das pessoas, tá? Vou ter uma pré-vendedora, aí eu vou ter uma pessoa que vai prospectar, aí eu vou ter um vendedor que só vai fazer vendas, eu vou ter uma pessoa que vai ser do pós-venda. Você vai desenhar como é a sua estrutura hoje. E aí você pode fazer uma projeção de como você quer que seja a sua estrutura mais para frente, tá bom? Depois de definido como está a sua estrutura, ou seja, quem são as pessoas, não por nome, mas por função, vendedor de SDR, etc., você vai pensar quais são as funções que cada uma dessas pessoas tem que fazer. Então, na frente, você vai puxar uma setinha. O que que essa primeira pessoa precisa fazer? E aí eu vou trazer uma parte mais completa da estrutura comercial, ok? Então, eu preciso de uma pessoa que vai buscar negócios. Então, eu preciso de uma pessoa que vai buscar negócios. O nome dessa pessoa é BDR. Então, o nome dessa pessoa é BDR. A tradução vai estar aqui embaixo, tá bom? Essa pessoa, ela vai prospectar clientes. Ela vai fazer uma prospecção outbound. É como se eu fosse lá no aquário e eu fosse pescar fora da minha empresa. Eu vou pescar no rio, eu vou pescar no mar, entende? Eu vou fora da minha empresa. Out, fora. Beleza. Como que essa pessoa vai fazer isso? Essa pessoa vai precisar de fazer uma lista de quais são as empresas que tem na cidade, no bairro, quais são as empresas que tem a nível nacional, para ela poder fazer as ligações dela. Então, na frente dessa primeira caixinha chamada BDR, você vai escrever o que que essa pessoa tem que fazer, quais são as funções dela. Essa pessoa vai ter que criar listas, essa pessoa vai ter que ligar para X pessoas por dia, por semana e por mês. Essa pessoa vai ter que anotar no relatório as observações, essa pessoa vai ter que preencher um CRM, ou vai preencher uma planilha, ou vai preencher um caderninho, entende? Na próxima etapa, imagina que é um processo de vendas um pouco mais complexo. Na próxima etapa, depois que ele prospectou as pessoas e colocou no CRM, a próxima etapa vem uma pessoa para poder qualificar. Ora, se eu vendo para empresas que faturam mais de 50 mil e que tem no mínimo 3 funcionários, o meu BDR ele prospectou um monte de gente e cavou algumas reuniões. O meu SDR, que é uma pessoa que vai qualificar, ele vai fazer o contato com as pessoas e as que forem qualificadas vão para o próximo nível. As pessoas que não forem qualificadas ou empresas que não forem qualificadas, a gente vai ter uma ação X, ok? Então, primeira caixinha BDR, segunda caixinha SDR. Primeira caixinha prospecção, segunda caixinha qualificação. Eu começo a desenhar a jornada que o meu cliente vai passar, que é o meu processo comercial, beleza? Depois que eu qualifico o meu cliente, ele vai para o próximo nível. Ele vai para um vendedor poder atender. Muito possivelmente você já passou por isso na internet. Você viu lá um anúncio e aí você clicou no anúncio. Agende aqui a sua sessão estratégica. E aí na hora que você clica, você vai agendar uma reunião e vai falar com uma pessoa. Essa pessoa vai ser o SDR, que vai qualificar. Ah, Breno, mas não teve o BDR. Beleza, porque ele fez um tráfego e ele fez um tráfego que é uma estratégia de marketing inbound, que é um marketing de atração. Então ele te atraiu fazendo um papel paralelo, né, uma estratégia paralela do BDR. Ele fez uma estratégia para te atrair. E aí quando ele te atraiu, você clicou em algum lugar e já agendou uma reunião com o SDR. E aí o SDR viu se você fatura 50 mil reais por mês ou não e tem ou não 3 funcionários ou mais. Se você tiver, ele te qualificou
e ele agendou uma reunião para o vendedor. Muito possivelmente, se você passou, você lembra que a pessoa fala assim: bom, então aqui eu vi que faz sentido a sua empresa, assim, acessado de ir para o próximo nível, a gente vai marcar de apresentar uma proposta para você, e qual é a data? Aí na hora que vai fazer a apresentação da proposta, se for um time mais robusto, aí entra o vendedor ou closer, que é o nome que algumas pessoas falam. Closer vem de fechar, é o fechador, é o vendedor que vai fechar a parada, ele vai trazer a proposta e ele vai fechar, ok? Vai fazer de todas as formas, todas as possibilidades e argumentos que ele tem para poder fechar o negócio contigo. Ok. E depois que ele fechou? Vamos supor que a gente está vendendo uma imersão, um curso, um evento, alguma coisa. Depois que ele fechou, aí depois que ele fechou, tem um cargo muito interessante, uma função muito interessante que as pessoas estão implementando cada vez mais nos seus negócios, que é o CS, que é Customer Success, sucesso do cliente. Essa pessoa, depois que o vendedor faz a venda, que o closer vende, a função do CS é fazer com que o cliente tenha sucesso. É o nome da função deles, é muito óbvio. Então, o que é necessário para que o CS faça? Ele precisa fazer um alinhamento com o cliente para saber se as expectativas estão de acordo com o que foi vendido. Ele precisa fazer um onboarding. Muitas vezes acontece isso, olha, você vai entrar nessa plataforma, ou o nosso curso vai acontecer desse jeito, ou o nosso evento vai ser tal dia. Ele vai acompanhando e vai tirando dúvidas até que seja feita a entrega da promessa da venda realizada, beleza? Depois, vamos supor que foi um evento. Terminou o evento, foi embora, aí tem a próxima caixinha, que é o pós-venda. Depois que o cliente foi embora, você nunca mais fala com ele, você pode ter uma caixinha do pós-venda, que é uma pessoa que vai ter a função de ligar para o cliente depois de tanto tempo, perguntar como foi a percepção dele, colher um NPS, que é uma avaliação do cliente, saber se ele indicaria a sua empresa, enfim. Para cada uma dessas caixinhas, você precisa descrever quais são as funções. Porque acontece muito em uma estrutura comercial, principalmente em empresas pequenas. Todo mundo faz tudo. Então o vendedor ele está no WhatsApp, aí ele vai lá, atende, aí ele cobra, ele vai no caixa e ele que faz o pós-venda, só que se torna igual o pato. Pato nada, voa, só que não faz nada direito, entende? E corre, não faz nada direito. Então, é interessante a gente pensar numa estrutura, e aí você fala para mim, Breno, mas eu não tenho dinheiro, a minha empresa é muito pequena. Ok, pensa nessa estrutura e pensa em, a cada quanto de aumento de faturamento, eu consigo avançar para o próximo nível. Quando você tem clareza de quais são os próximos passos de estruturação da sua empresa e quais são os benefícios de você ter uma pessoa exclusiva, imagina você ter uma única pessoa para poder fazer o pós-venda. Cara, isso é fantástico. Você ter uma única pessoa para atender online. O seu vendedor ficar 100% focado no atendimento presencial. Tem nada pior do que você estar falando com o vendedor e o vendedor está aqui. Ah, não, tá, só um minutinho que eu estou. E aí ele está ali atendendo um outro cliente. Cara, os dois são importantes. Óbvio que eu acredito que quem precisa de uma prioridade maior é quem está no presencial, tá? Então, definida a estrutura, definido quais são as funções, a gente vem para quais são as responsabilidades, ou seja, o que essa pessoa precisa entregar. O BDR, ele vai precisar entregar o quê? Pelo que você vai cobrar ele? Você vai cobrar ele por prospecções realizadas. O SDR, você vai cobrar ele por qualificações realizadas. O closer, ou o vendedor, você vai cobrar ele por negócios fechados. O CS, você vai cobrar ele pelo nível de satisfação do cliente, pela jornada que ele participou, qual é o nível de satisfação dele. E o pós-venda, você pode ter várias cobranças. Você pode cobrar por contatos realizados, por recompras realizadas, por ofertas realizadas, ou simplesmente por cadências de envios de mensagem realizadas. Entende? Quando a gente tem uma estrutura comercial padronizada, redonda, com funções claras, responsabilidades claras e entregas alinhadas, o time sabe o que o chefe espera dele. Aí o negócio começa a ter uma outra proporção de entrega de resultado, ok? Por fim, eu recomendo que você faça um cronograma de treinamento. O meu SDR, o meu BDR, o meu Closer, o meu CS, o meu pós-venda, eles sabem fazer o que precisa ser feito ou eu preciso desenvolver as habilidades de acordo com as funções que eles vão exercer? Será que ele sabe ligar e prospectar? Será que ele consegue quebrar um gelo numa ligação? Será que na hora de eu fazer uma reunião online eu consigo conduzir bem? Eu estou meio amarrado, eu preciso treinar? Será que na hora de fechar eu consigo
pensar rápido, quebrar objeções, eu já tenho as cartas na manga para poder negociar? Será que o CS está sendo aquela pessoa que realmente é simpática e está gerando uma boa experiência no cliente? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver para que cada um desses cargos sejam executados e realizados com maestria? Feita essa primeira parte, aí sim a gente pode ir para a próxima aula, beleza? Então, antes de ir para a próxima aula, faça esse desenho, prepara um tempo, separa, pausa, nem que você vá assistir a próxima aula outro dia. Mas pega papel e caneta e desenhe isso, porque isso é muito importante, ok? Te vejo na próxima aula, bora para cima.